Fala galera, Sussa, bora fazer um pouquinho de titulação. Eu separei alguns exercícios para colocar como se fosse uma aula extra. Então, a gente vai estar fazendo três exercícios, dois eu vou estar fazendo com vocês, um eu vou estar respondendo na live, e é isso, beleza? E a próxima semana a gente continua o conteúdo e a gente vai entrar em termoquímica, que vai ser bem mais animado do que titulação, que é um pouquinho chato. Mas bora lá. Veja, o primeiro exercício é um exercício da PUC. Eu só queria fazer alguns comentários com vocês. Seguinte, veja, o que a gente precisa anotar sempre é grifar aí as informações, né? Onde ele me dá os 25 ml da solução aquosa de soda cáustica. E aí ele me dá a concentração e o volume da solução de ácido orgânico. Enfim, o exercício estava falando para mim que ele está fazendo uma titulação de ácido orgânico monocarboxílico, e aí ele está falando do ponto de equivalência. Lembra que o ponto de equivalência é onde eu igualo o número de mols de H+, com o número de mols de hidroxila. E no fim das contas, esse exercício é um pouco diferente, porque ele está me pedindo é, a concentração do sal, tá? Então ele está pedindo. Opa, risquei um pouquinho para cima, mas é isso. Concentração do sal, ou sal orgânico, beleza? Toma cuidado em relação a isso, que é um pouquinho diferente, beleza? Valeu! Bora tentar fazer aí. Fala galera, Sussa, bora fazer o exercício 1. É um exercício da PUC, ele é um exercício um pouquinho diferente, mas eu coloquei ele aqui pra gente dar uma trabalhada e perceber que no fim das contas ele tá falando de titulação e das concentrações que a gente precisa pensar um pouquinho. Lembra que titulação, no fim das contas, é uma mistura de soluções, né? Mas bora lá, vamos começar o exercício. Ó, ele tá falando para mim que eu tenho um ácido monocarboxílico. Como que eu vou representar esse cara? Colocar um grupo R aqui para mostrar que eu tenho uma cadeia. Como ele falou que é um ácido carboxílico, o grupo vai ser C-O-OH, beleza? E aí ele tá titulando aí com uma base de hidróxido de sódio, então é NaOH, tá? Então, a gente sabe que o produto de uma neutralização, nesse caso a neutralização total, vai ser a água. Então repara que eu tenho um H+, e eu tenho uma hidroxila. Eu consigo então formar no máximo um mol de água, beleza? Então veja, eu vou travar um mol para cada um aqui para ficar certinho. Então estou gastando um mol de ácido para um mol de base, formando um mol de água. E no fim das contas, eu vou acabar formando um mol de sal. Então a proporção, nesse caso aí, é 1 para 1 para 1. A proporção é 1 para todo mundo, beleza? Só que veja, esse sal é muito interessante porque é um sal orgânico, ó. Não sei se vocês já viram, trabalhando um pouquinho de orgânica, mas ele é um sal orgânico porque ele surgiu a partir de uma neutralização. Se eu reparar, eu tenho as cargas aqui e isso já caracteriza uma ligação iônica. E a parte orgânica é referente aí ao meu ânion, tá? Onde eu tenho o meu grupo, tenho a minha cadeia, tenho o meu grupo orgânico e tenho a minha cadeia de carbonos, beleza? O que a gente precisa reparar então que é uma reação que eu tenho a proporção de 1 para 1 para 1. Então, os coeficientes estequiométricos são todos iguais. E aí, no fim das contas, o que ele está me pedindo é a concentração do sal, tá? É a concentração do sal. Beleza? As informações que ele me dá. Volume da base, molaridade da base. Volume da base, 25 ml. Concentração da base, 0,20 mol por litro, né? Então esse aí é o titulante. O titulado vai ser meu ácido que tem um volume de 25 ml também, né? E aí posso descobrir aí a concentração do meu ácido. Como eu faço para descobrir esse cara, né? Preciso lembrar do conceito de titulação, que a nossa intenção é igualar a quantidade de H+ com a quantidade de hidroxila. Comentei que a gente poderia usar uma fórmula alternativa aí que evitaria erros, que era igualar o número de mols de ácido com o número de mols de base e multiplicar aqui pelo coeficiente estequiométrico. No caso, como que é tudo 1 para 1, vai acabar dando fórmulas equivalentes, beleza?
Se você resolver tudo isso daqui bonitinho, gracinha, você vai reparar que a concentração do ácido é a mesma que a concentração da base, já que a gente gasta o mesmo volume. Então faz isso para mim, dá essa treinada, tá? Se você resolver ali trocar os valores, molaridade do ácido seu tem que dar a mesma molaridade da base, que é 0,20 mol por litro. Sus? Mas enfim, vamos tentar pensar na pergunta do problema, né? Qual que seria meu ponto de equivalência e como eu conseguiria calcular a concentração desse sal? Veja, para eu pensar então na molaridade do meu sal, na concentração molar do meu sal, eu preciso descobrir o número de mols do sal pelo volume da solução. Tá, legal. Dessas informações, o volume da solução eu já consigo tirar. Porque, veja, o que eu preciso pensar aqui, ó? Essa é a sacada do exercício. Com o volume que eu tinha antes, que era o volume do ácido, né? Lembra que eu tenho o volume... Desenhar aqui bonitinho, ó. Acho que dá tempo. Tenho... Aqui eu tenho... Aqui dentro eu tenho o meu ácido. E aí, eu começo a pingar aqui a minha base. Então, por fim, só pra gente dar uma lembradinha. No fim das contas, eu já tinha 25 ml de ácido, gastei 25 ml de base. O que eu vou ter no final? No final da solução, eu vou ter 50 ml de solução. 50, 10 a menos 3. Para conseguir sair com essa resposta aí em litros. Demorou? Outra coisa que é interessante é que a gente precisa descobrir o número de mols, né? Como a proporção é sempre 1 para 1 nesse caso, o número de mols que eu gastei de base vai ser o mesmo número de mols que eu gastei de ácido e vai ser o mesmo número de mols que eu formei na água e vai ser o mesmo número de mols que eu tenho aí em relação ao sal, beleza? Então, se você resolver ali a primeira parte e descobrir a concentração da base, do sal, tal, da base do ácido, você vai reparar que o número de mols de base que você descobriu, encontrou, é 5, 10 a menos 3 mol. Beleza? Então, fica 5, 10 a menos 3 mols dividido por 50, 10 a menos 3. Como que você vai descobrir 5, 10 a menos 3? Você pode pensar aqui, ó, só referente à base e à molaridade da base, você encontra o número de mols e vai ser o mesmo para todo mundo, tá? Resolvendo essa continha aí, você pode retirar o 10 a menos 3. Então, você fica com uma divisão de 5 sobre 50. E você vai encontrar, então, uma molaridade do sal em torno aí de 0,1 mol por litro, tá? Então, é isso. É um exercício um pouquinho diferente. Então, envolve titulação, mas a gente precisa ter uma sacadinha aí em relação a um outro conteúdo. Beleza, galera? Sussa, alternativa, só deixa eu conferir aí para vocês. Alternativa é E, tá? Então, alternativa E. Beleza? Bora pro próximo, então. Valeu! Beleza, manjamos aí o exercício 1. Agora vamos pro 2. 2 é uma gracinha da VUNESP, queria ler ele com vocês. É o seguinte, uma solução aquosa de cloreto de sódio deve-se ter 0,9% em massa para que eu consiga fazer um soro fisiológico. E aí ele vai estar fazendo a titulação. É uma titulação diferente, porque veja, ele me dá cloreto de sódio, né? E aí ele está utilizando, ó, o volume de 10 ml de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Ele me dá o volume do cloreto de sódio, que vai ser o meu titulado, tá? Ele vai ser meu titulado, meu titulante vai ser o nitrato de prata, que ele me dá a concentração no nitrato de prata, e um volume de 20 ml. Então, se você reparar aí, é uma titulação diferente, porque não vai ser uma titulação ácido e base, vai ser uma titulação que eu vou estar formando precipitado. Mas a ideia vai ser a mesma. Você vai precisar montar a reação, fazer o balanceamento estequiométrico aí, ver as proporções e igualar. No fim das contas, titulação, galera, é mistura de soluções, né? Enfim, pensando aí nas perguntas, ele está falando para a gente julgar se a solução aquosa de cloreto de sódio pode ou não ser utilizada como soro fisiológico. Então, você tem que descobrir qual a massa de cloreto de sódio que você tem na solução e comparar aí com essa porcentagem, tá? E depois na B, você precisa descobrir a massa do precipitado que você formou, beleza? Então, tenta fazer e depois você confere o restante do vídeo que vai ter a resolução, beleza? Abraço. E aí, bonito? Bora fazer o exercício 2.
é um exercício da segunda fase da Unesp. Ele está falando para mim que vai estar titulando aí uma solução de NaCl com o titulante de nitrato de prata. Beleza? Se a gente montar a reação, a gente consegue perceber que eu vou estar formando cloreto de prata e nitrato de sódio. Beleza? Essa é a nossa primeira ideia. Preciso pensar que é uma solução aquosa dos dois sais. E aí, o meu nitrato de sódio é solúvel e o cloreto de prata é um cara insolúvel. Tá? Então, essa titulação que a gente está falando nesse exercício não é uma titulação ácido e base como na maioria dos outros exercícios. É uma titulação que eu vou estar formando precipitado. Então, mudou o estilo da titulação, mas a ideia continua sendo a mesma. A gente precisa igualar o número de mols. A gente bateu o olho, como eu fiz rapidinho aí, o número de mol é igualzinho para todo mundo. O coeficiente estequiométrico é igualzinho, tá? No fim das contas, o que ele está me perguntando na A, deixa eu dar uma conferida aqui com vocês, é o seguinte: a solução aquosa de cloreto de sódio pode ou não ser utilizada como soro fisiológico? Como que eu vou descobrir isso? Eu preciso conseguir descobrir qual que é a massa que eu tenho de cloreto de sódio na solução. Então, eu posso descobrir isso através da titulação, onde com o nitrato de prata eu consigo descobrir quantos mols eu gastei de nitrato de prata e vou falar que vai ser o mesmo número de mols de cloreto de sódio, porque vai ser a mesma ideia. Então, vai ficar assim, ó, número de mols de NaCl igual ao número de mols de AgCl3, beleza? Então, ó, se eu quero descobrir o número de mols, eu lembro que é molaridade de Na, vou colocar só Na, tá, gente? Volume do Na igual a molaridade do Ag, volume do Ag, tá? Quais são as informações que eu tenho no exercício? O exercício me deu o volume do nitrato de prata e a concentração do nitrato de prata e o volume da solução de cloreto de sódio. Então, vou continuar aqui em cima, ó. Então, se eu fosse pensar, então, na molaridade, conseguiria descobrir assim: molaridade de Ag, volume de Ag, dividido pelo volume de Na, tá? Aí eu encontro a molaridade de Na. Trocando os valores, ficaria, então, 0,1 mol por litro, vezes 20, né? Dividido por 10. Teria que ter passado 20 ml para litro? Não, porque o que eu estou usando aqui é ml nos dois casos, tá? Então tá tranquilo. Então, se eu parar aí e conseguir descobrir a molaridade do NaCl, simplificaria aqui, daria 2, né? Daria 0,2 mol por litro, tá? Então, essa é a concentração do meu cloreto de sódio, no fim das contas. Mas não é isso que eu quero saber, né? Eu quero saber a massa que eu tinha, né? De NaCl na solução. Então, lembra pra mim, ó, que a molaridade é o número de mols pelo volume e que eu posso escrever isso em função de M sobre mão e o V. E aqui eu consigo achar minha massa. Então, ficaria, ó, 0,2, que é a molaridade que eu achei. O M eu quero descobrir. Se a gente fizer as massas molares aí do meu ácido, vai dar, do meu sal, perdão, meu cloreto de sódio vai dar 58,5. O volume que eu vou estar gastando era um volume de 10, né? 10, só que precisa ser 10 a menos 3 agora, tudo bem? E aí a massa que eu vou estar encontrando no final, se você resolver isso pra mim, vai dar 11,7 gramas, beleza? Então, 11,7 gramas de NaCl. Opa, boa caneta. Mas é isso, ó. 11, gramas de NaCl. Aí, o que a gente vai precisar fazer? O exercício, aí embaixo, me dá uma densidade. Me dá a densidade da solução, que é 1,4 gramas. Então, deixa eu só anotar isso para vocês. A densidade da solução é 1, por que eu falei 1,4? A densidade da solução é 1 grama por ml. Como eu peguei um volume de 10 ml, a massa da solução de cloreto de sódio que eu vou estar usando é de 10 gramas, tá?
Então é isso. A regrinha de 3 que eu vou estar fazendo agora vai levar em consideração a massa do cloreto de sódio e a massa da própria solução. Ele me dá um limite ali, a gente vai comparar depois. Então ficaria assim, ó, 10 gramas sendo 100%, né? O que eu tenho é 11,7 gramas de cloreto de sódio. Quero descobrir esse X. Se você resolver isso, já coloquei aqui na calculadora, dá em torno aí de 1,17%. E aí o exercício me pergunta, eu posso utilizar essa solução como sendo uma solução de soro fisiológico? No caso, a gente não vai poder, porque o limite que ele queria pra gente é de 0,9. Ele queria um limite de 0,9%. E a gente está entrando num limite de 1,17, então passa, tá? Então essa solução não pode ser utilizada como soro fisiológico, porque está em excesso a quantidade de cloreto de sódio, belezinha? Então essa aí é a resolução da A. E aí, bonito? É o último exercício, eu juro. Bora fazer ele rapidinho, então, pra gente dar uma descansada. Se liga. Ele tá perguntando pra mim agora a massa de cloreto de prata. Então, ele tá perguntando a massa desse bonitinho aqui, ó. Beleza? Mas como que eu vou conseguir fazer isso, né? Eu preciso lembrar que eu tô fazendo uma reação de cloreto de sódio com nitrato de prata. E aí eu vou estar formando cloreto de prata, aonde isso vai precipitar, beleza? E aí eu vou ter aí nitrato de sódio solúvel na solução, legal? Então preciso reparar também de novo que os coeficientes são sempre 1 para 1, é umzinho aqui, você sabe, tem o número 1, tá? E aí ele quer que eu descubra a massa aí de cloreto de prata. Como que eu vou estar fazendo isso? As informações que ele me dá no exercício são do nitrato de prata, que é o meu titulante. E aí, se eu não me engano, eu consigo... Ele me dá o volume, né? E me dá a molaridade. Com isso, eu consigo achar o número de mols. Consigo relacionar esse número de mols do nitrato de prata com o número de mols do cloreto de prata. Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Então, como eu sei que eu estou falando de uma titulação, o número de mols de AgNO3 que eu vou estar encontrando, já que é uma reação 1 para 1, vai ser o mesmo número de mols que eu vou estar encontrando de AgCl, beleza? Então, como que eu vou encontrar esse número de mols de nitrato de prata? Eu vou levar em consideração a consideração que ele me deu, que era 0,1, vezes o volume que ele me deu, que era 20 ml. Só que nesse caso, eu preciso passar para litro. Então, fica 0,02, tá? Então, ó, resolvendo essa continha aí, a gente vai chegar numa concentração de cloreto de prata, que é a mesma do nitrato de prata, lembrando, de 2,10 a menos 3 mol. Beleza? Sem segredo, né? Então, até aí tá fofinho. Beleza. Já que a gente descobriu o número de mols, a gente pode lembrar que o número de mols é eminho sobre emão. E aí eu quero encontrar um eminho, né? Então fica fácil. É só eu pegar o emão. Para eu achar o emão, que é a massa molecular, né? A massa molar, no fim das contas, já que eu estou falando de número de mols, é só eu somar a massa atômica do cloreto, do cloro, com a massa atômica da prata. Se você fizer isso, você vai chegar num valor aí de 143, tá? Então, ó, o Mzinho vai ser N vezes M. O M, que eu tenho N, que é 2,10 a menos 3. E a massa molar do cloreto de prata vai ser 143,4. Se você multiplicar isso certinho, você vai encontrar uma massa de 2.868 gramas de AgCl. Beleza? Então, eu escrevi com o lado errado da caneta, tava olhando no celular. Mas é isso, gente. São 2 exercícios, tá? Eu vou deixar mais um pra vocês, mas é só isso. Qualquer dúvida me chama. Beleza, beijinhos. E aí, estranho? Era mentira, não era o último, não, foi mal. São três. E aí, veja, esse aqui é o terceiro. Deixa eu passar aí pra vocês.
é gracinha da Fulvestre. E eu queria que vocês notassem algumas coisinhas aí. No fim das contas, ó, ele te dá o ácido acetilsalicílico, conta uma historinha, te dá a massa desse ácido, fala de uns comprimidos, solução, né? Mas enfim, no fim das contas vai ser uma titulação, tá? Então a gente vai estar titulando aí para conseguir descobrir a porcentagem de ácido que a gente tem aí no comprimido. Então eu queria que vocês lessem devagarzinho, com calma e tentassem resolver. E na live a gente trocava ideia, beleza? Abracinho aí, até quando a gente se vê, não sei quando vai ser isso. Tchau!